Olá, hoje estamos recebendo o Dr. Fernando Maluf. É desnecessário até apresentá-lo, a importância que ele tem no desenvolvimento da pesquisa no campo da medicina no Brasil, da oncologia em especial, e vamos tratar de um assunto que o mundo está discutindo, não é só o Brasil, que é o coronavírus e como se defender, o que fazer em circunstâncias num momento tão grave, provavelmente uma das maiores crises de saúde pública na história do Brasil. Então, agradeço o convite, a aceitação do convite por parte do Dr. Fernando Maluf. E pergunto já direto ao senhor o seguinte: o que é o coronavírus de forma sintética, doutor? O coronavírus é um vírus de uma família de vírus que, diferente talvez de outras infecções virais ou de outros tipos de vírus, como por exemplo o SARS ou H1N1, ele tem uma transmissibilidade muito grande, né? E por outro lado, as complicações que ele gera proporcionalmente são menores do que outros tantos vírus. Mas como um número muito grande de pessoas é afetada, então os números absolutos de complicações acabam sendo grandes, obviamente, porque o número realmente que se expande muito rapidamente está sendo contaminado por esse vírus. Hoje no mundo, Vila, as recentes estatísticas mostram que aproximadamente 200 mil pessoas de mais de 120 países no mundo estão contaminadas, né, são infectadas com esse vírus, e nós já temos mais de 9 mil mortes. Proporcionalmente, né, é um número de mortes menor do que de outras infecções, mas em números absolutos é um número de mortes muito grande. Especialmente na Itália, né, que a situação é realmente extremamente preocupante, né? Deixa eu, Dr. Maluf, perguntar uma questão. Quais são os mecanismos, o que nós devemos fazer para se proteger do Covid-19? Então isso é super importante. Quer dizer, eu sou um oncologista e a gente tem um time de infectologistas no país muito, muito forte. Essa é uma das áreas mais fortes do país, até pelas próprias doenças infecciosas tropicais. Mas como oncologista e lidando com pacientes com câncer, e essa pergunta vem, Vila, toda hora para nós, dos nossos pacientes, que acabam ficando muito preocupados. Então os nossos telefones não param, né, em relação ao que doutor, eu preciso fazer para me blindar melhor. Então os cuidados principais: lavar a mão, preferencialmente com álcool gel. Tá? Sabão também, mas álcool gel talvez tenha um efeito até melhor do que o sabão. Número 2, evitar dar as mãos no cumprimento e evitar o beijo no rosto. Nós somos muito afetuosos, mas esse é o momento de disciplina. Número 3, na hora de eventualmente espirrar ou tossir, proteger com o antebraço, ou se tiver algum papel toalha, usá-lo e depois desprezá-lo no vaso sanitário. Super importante. Evitar aglomerações e o maior isolamento possível, né? Exercício físico é importante também, preferencialmente em ambientes abertos, não em ambientes fechados. Também é um outro ponto muito, muito importante. Longe de qualquer pessoa com qualquer quadro gripal, né? E como eu falei também, evitar coisas de contato. Então, evitar tocar em coisas que todo mundo toca, usar o seu prato, usar o seu copo, quer dizer, usar os seus utensílios particulares e não repartir com outras pessoas. Com todas essas medidas, a gente consegue se blindar de um jeito bastante interessante contra o coronavírus. Dr. Fernando Maluf, antes de entrar na questão da oncologia e dos pacientes com câncer, como agir num momento tão difícil como esse, a questão, a quarentena das pessoas. As pessoas estão falando: olha, não vamos mais sair de casa, alguns estão trabalhando de casa. Essa quarentena, em média, de quantos dias que as pessoas têm de fazer? E é o momento já de fazer quarentena? Como é que fica essa questão? Porque está todo mundo, eu conversei com muita gente, ontem especialmente, as pessoas estão, vamos falar a palavra mesmo, que elas se sentem desespero, as pessoas não sabem o que fazer. Vão ficar trancadas dentro de casa? Esse é o caminho agora? Então, assim, nesse momento, Vila, o que eu diria é, como oncologista, não como infectologista, sim, perfeito, que quanto maior o isolamento, maior o combate, ou maior as barreiras para evitar a disseminação do vírus. Então, existem vários pontos sendo fechados na cidade de São Paulo, né? Agora os shoppings, eventualmente isso vai evoluir para outras instâncias. Claramente a circulação na cidade caiu muito, né? A gente percebe isso e isso vai estender para o Brasil. Então o maior tempo de isolamento ele é fundamental na nossa opinião. Óbvio que existem exceções, né? Como por exemplo a nossa profissão,
que eu posso comentar daqui a pouco qual que está sendo a nossa experiência no campo de batalha. Sim. Mas, obviamente, esse vai ser uma das soluções. Lembrando que o pico para essa infecção ainda não aconteceu no país. Né? Deve acontecer quando? Provavelmente nas próximas 3 a 6 semanas deve ter um pico bem mais importante do que a gente está tendo. Prevê-se que para o dia 26 de março nós vamos ter por volta já de 4.000 casos documentados. Mas lembrar que os casos documentados não representam todos os casos. Primeiro porque tem casos positivos que não foram documentados, ou porque era uma infecção muito passageira, muito simples, ou até mesmo pessoas que não têm sintomas. Né? Isso acontece com essa infecção. Não são todos os pacientes infectados Alguém que têm... que não tem sintoma, doutor Maluf, vamos dizer que eu, hipoteticamente, eu estaria com o coronavírus, não tenho sintoma nenhum. Não tenho febre, diarreia, né? Não tenho mal-estar, nada disso. Estou como eu sempre estive. Pode ser que eu esteja, por exemplo, em tese com o vírus? Sim, então, diferente de outras infecções virais mais graves, proporcionalmente falando, a infecção por coronavírus pode não incursar com sintomas. Então, você pode ter um período de transmissibilidade importante, de uma pessoa que está se sentindo relativamente bem, ou eventualmente minimamente sintomática, coisa que talvez nem seja percebido como uma infecção ou suspeita de infecção por coronavírus. Então, o número de casos que é documentado tem 2 pontos. O primeiro é que tem mais gente com coronavírus que não foi documentada, porque não se percebeu ou porque não se reportou. E segundo, que das pessoas que têm coronavírus documentados, existe um certo atraso entre a documentação e a chegada desses números no Ministério. Então, os números, obviamente, são sempre um pouquinho atrás dos números reais. Então, sim, a infecção por coronavírus ela pode não incursar em sintomas. E um outro ponto importante é que esse vírus ele pode ficar horas ou até dias em superfícies. E por isso que é tão importante, outra vez, essa higiene de álcool gel para tocar superfícies comuns. Por exemplo, botão de elevador, por exemplo, teclado de computador, por exemplo, mouse. Do ponto de vista do campo de batalha que nós estamos, quer dizer, nós médicos, nós continuamos atendendo as pessoas. Sim. Eu falo que nós médicos estamos protegidos, mas de peito aberto, obviamente em risco de infecção. O senhor, por exemplo, é um oncologista super gabaritado, muito conhecido, um grande profissional da área. Como é que o senhor se defende em relação ao coronavírus? Quer dizer, como é que o senhor faz? Precisa fazer exames constantes? Como é que funciona? Eu vou falar já, mas eu vou falar primeiro, Vila, se permitir, como é que eu defendo os pacientes. Perfeito, ok, os pacientes. Porque eu acho que esse ponto é um ponto importante. Então, nós estamos, eu trabalho e faço parte dos comitês de liderança da oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sim. Esses 2 hospitais, eles são referências nessas áreas infecciosas e referências na área de oncologia. Sim. E queira ou não queira, essas 2 áreas estão imbricadas. Nesses hospitais foram estabelecidos fluxos especiais para pacientes que vão ao hospital e que têm seu tratamento feito dentro do hospital. Por exemplo, tem vários pacientes oncológicos que nesse momento estão recebendo medicações endovenosas, imunoterapia, quimioterapia ou outras drogas. Então, um fluxo especial é criado nos 2 locais, primeiro numa triagem para pessoas que tenham ou não suspeita. As pessoas que tenham suspeita de alguma infecção viral, elas são triadas por um caminho diferente que um pronto-socorro, com especialistas gabaritadíssimos para poder fazer, então, os diagnósticos de um resfriado, que pode ser coronavírus, pode ser influenza, rinovírus, qualquer outra coisa não relacionada ao Covid. Para aquelas pessoas que precisam de tratamento, existem também suítes e caminhos especiais para que as pessoas tenham segurança nas aplicações. Boa parte das pessoas que não precisam de medicações endovenosas, Vila, nós estamos fazendo consultas por telemedicina, o que o CFM permitiu nesse momento, baseado nessa crise de saúde mundial. Então hoje, várias consultas podem ser feitas por telemedicina, várias consultas que não são consultas de urgência, com os exames bons, podem ser postergadas, que é o que tem sido feito. E importante também, vários tratamentos estão sendo adaptados para a nova condição, o que é um momento distinto que nós nunca passamos, certo? Quer dizer, então, por exemplo, algumas drogas podem eventualmente ter sua administração aumentada em termos de período. Em vez de 3 semanas, 4 ou 5 semanas.
Alguns tratamentos, discutindo com o oncologista, podem ser às vezes encurtados. Alguns que mereçam cirurgia e estão sendo tratados com remédios para a cirurgia ser feita depois, os remédios podem ser feitos por mais tempo para tentar postergar uma cirurgia. Algumas cirurgias que não são urgentes estão sendo canceladas para jogá-las mais para frente, o mesmo com radioterapia. Então, nós médicos estamos aprendendo a tentar fazer adaptações para cada tipo de paciente, para tentar minimizar a vinda para os hospitais quando possível, para tentar blindar os pacientes. Então esse é um outro ponto muito importante. Mas eu sempre falo que o câncer é uma ameaça real. Então muitas vezes o câncer é muito mais perigoso do que o risco de você se infectar pelo Covid. Então isso é importante por quê? Porque o médico e o paciente vão decidir qual é o melhor caminho a se tomar. Eu falo isso porque tem pacientes com um câncer grave que falam: Fernando, eu preciso vir para o hospital. Sim, você precisa vir para o hospital, porque o seu risco do câncer ele é muito maior do que o risco em relação ao Covid. E quais são os pacientes de maior risco? Né? Não são todos pacientes com câncer, Vila. São os pacientes que têm um câncer avançadíssimo, os pacientes que estão com algum tratamento que diminua a imunidade, como, por exemplo, quimioterapia ou algumas drogas específicas, e são os pacientes com doenças hematológicas, como leucemia, linfoma e mieloma. Esses são os de maior risco. Pacientes que estão com tratamento que não diminui a imunidade, com câncer relativamente em controle, ou pacientes curados, têm uma imunidade idêntica à de alguém que não teve câncer, o risco de infecção é idêntico e de complicação é proporcional à idade, que é um fator de risco para complicação pelo Covid. Perfeito, doutor. E no caso do especialista como o senhor em oncologia, quais as defesas que o senhor e os médicos da área têm? Bom, nós temos atendido os pacientes em vários setores de máscara, em vários setores de luva. No pronto-socorro, os armamentários são maiores, vários locais, proteção dos olhos, gorros, máscaras, luvas, máscaras especiais, na verdade, e proteção, eventualmente, até proteção do corpo. Né? Nos ambientes de menor risco, como, por exemplo, os ambulatórios, muitas vezes de máscara e muitas vezes de luva também, além de uma higiene agressiva das mãos e de tudo que a gente toca, como, por exemplo, celulares, estetoscópios, computadores e teclados. Então esse é o jeito correto da gente, além dos fluxos, de tentar evitar a infecção. E eu falo, Vila, que eu como médico, a gente tem que enaltecer não só a classe médica, mas os profissionais de saúde, dos agentes comunitários, das enfermeiras, das fisioterapeutas e dos médicos, que diferente das pessoas que estão acertadamente em home office, que estão nas suas casas, nós não temos essa opção. Então nós estamos no campo de batalha, atendendo as pessoas, sendo expostos por maior cuidado que a gente tem ao coronavírus, e obviamente isso cria um ambiente de estresse entre os profissionais, de doação por um outro lado, de estresse do outro, e também de isolamento em relação a nós e os familiares. Porque lembrar que os profissionais de saúde têm familiares, e obviamente existe uma angústia muito grande da ida e vinda dos hospitais e clínicas para suas casas e contato com essas pessoas. Então, eu digo que não existe ninguém mais isolado nesse momento do que os profissionais de saúde em termos de isolamento social, porque são pessoas como eu e como tantos que estão privadas de ficar com as suas famílias exatamente por causa desse contato. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor. Em tese, né, e isso certamente afeta milhares e milhares de brasileiros. Hoje é uma sexta-feira, eu preciso ir no banco. Vamos dizer, tantos outros precisam ir no banco, no caixa eletrônico, né? As pessoas começam a ter um certo receio, que tudo paga com cartão, é verdade, mas tem questões que precisam de uma cédula para pagar. O que a pessoa tem de fazer para ir no banco? Hipoteticamente, para ir numa caixa eletrônica no banco. Ele tem de ter luva, máscara, usar álcool gel ao entrar, ao sair. O que tem de fazer? Eu acho que o principal é o álcool gel. Sei. Ir ao banco, quer dizer, ficar o menor tempo possível, escolher um horário menos cheio. Sim. Obviamente a gente sabe que nesse momento assim, as coisas não estão cheias, né? Os bancos, por exemplo. E onde for tocar rapidamente, fazer uma higiene bastante completa da mão com álcool gel seria uma ótima medida. Tá? Evitar, depois disso, tocar a mão na boca, no nariz, no ouvido, tá certo? Evitar cumprimentar outras pessoas, seja com a mão, seja com um beijo no rosto. Então, são medidas preventivas muito importantes para a gente tentar, outra vez,
conter esse vírus, que outra vez é um vírus claramente grave, mas ele é muito grave em parte pela sua alta taxa de infecção pelas pessoas ao redor. E muitas vezes também, com todos os cuidados, as pessoas, já alguns começam a fazer quarentena nas suas casas e tal, mas precisa ter compra de supermercado, nem sempre conseguem comprar por aplicativos, pela internet, por telefonemas, especialmente os idosos. Minha preocupação, e aí uma questão que também é muito afeta ao seu trabalho, a pessoa precisa sair de casa, e aí vai, grupo de risco, vamos dizer que a pessoa tem 70 anos, precisa comprar um mantimento. O que essa pessoa tem de fazer? Obviamente, se tiver alguém para fazer isso, melhor. Sim. A gente sabe, tem um estudo no Lancet, Vila, que é uma das revistas mais importantes do mundo, que mostra que o maior fator de risco para complicação pela infecção pelo coronavírus é realmente a idade. A idade aumenta em 3,2 vezes o risco de complicações. Ela é mais importante a idade do que diabetes, ou hipertensão, ou histórico de câncer. Sim. Então, os idosos são realmente a população que a gente mais tem que olhar com cuidado, porque é a população que mais tem chance de ter complicação. Então, se o idoso conseguir ficar o mais restrito possível nesse momento, obviamente dentro do que a gente pode, a gente não está no mundo ideal, que todo idoso tem alguém para fazer exatamente esse tipo de trabalho, aí o ideal é que se o idoso for fazer, ir ao supermercado, por exemplo, no horário não de pico, ser relativamente rápido nas tarefas e voltar para casa outra vez de higienização agressiva da mão, que é o ponto mais importante. Quer dizer, a infecção é por via respiratória, né? Esse é o ponto mais importante. Tem alguns estudos que falam até que pode ser uma disseminação pelas fezes, com uma via menor de importância, mas a mão, claramente, a gente encosta a mão no nosso nariz, na nossa boca, e é uma fonte de disseminação importante. Então, eu acho que esses são pontos importantes. Eu compartilho com você dessa angústia. Tem várias pessoas idosas saindo, né, de São Paulo, indo para o interior, indo para a praia. Mas o que eu falo, esse é um momento que vai passar. Esse é um momento difícil, esse é um momento que a gente nunca experimentou, esse é um momento que está trazendo pensamento de grupo, né, pensamento social, pensamento solidário, e é um momento duro, mas é um momento que vai passar. E é importante entender que, número 1, ele passa, número 2, nós vamos passar por essa crise como sociedade e país, e número 3, que o jeito de passar por isso não é pânico. O jeito de passar por isso é se orientar em termos de quais são as melhores medidas que a gente está conversando aqui, para que a gente consiga se blindar dentro do melhor possível sobre isso. Importante também, Vila, é que se alguém tiver um resfriado, uma febre, uma tosse, uma coriza, que é um corrimento nasal, dor muscular, que isso não é um sinal para você correr para o hospital. Perfeito, isso é muito importante que o senhor está dizendo. Porque senão a gente, outra vez, vai lotar os hospitais por infecções relacionadas ou não relacionadas, e lembrar que a vasta maioria das infecções pelo Covid não são graves, principalmente pessoas abaixo de 70 anos, né? Então a gente vai pensar em ir para o hospital se a gente tiver sintomas mais importantes. Quais são os sintomas mais importantes? Febre que não passa, respiração encurtada ou dificultosa, por exemplo, né? Palpitação, taquicardia, queda de pressão. Então são sintomas, independente se é Covid ou se não é Covid, que merecem sim ir para o hospital. Mas uma febre, uma dor de garganta, um espirro, uma coriza, não é um sinal, aliás, nem se deve para caminhar para um hospital. A pessoa pode contactar o seu médico, se tratar em casa, ficar outra vez em quarentena, ficar restrita, ficar isolada, mas não deve ir para o hospital, até porque, obviamente, o hospital é um meio que as pessoas estão indo, e é um meio com uma chance, eventualmente, de uma infectabilidade maior do que, por exemplo, em casa. Bem, eu acho que o Dr. Fernando Maluf fez uma síntese muito competente de como nós vamos ter de conviver, é inevitável, né, com o coronavírus, como se defender, o que fazer, não evitar o pânico, buscar essas soluções comunitárias, como o doutor muito bem lembrou, e o Brasil vai superar isso. Nós passamos por diversas situações, vai superar desde que tenha planejamento, organização, cumprimento das determinações médicas, das autoridades, né, que têm agido nos estados. Se há problemas no governo federal, no caso dos governos estaduais, o processo é inverso, muito cuidado, são comunicações diárias, tem de ficar atento aos meios de comunicação, né, receber as últimas informações
e ter calma, ter tranquilidade, que isso vai passar. Mas para isso precisa respeitar o protocolo, vamos chamar assim, que é determinado pela medicina, né, doutor? Não, é isso mesmo. E eu queria só falar duas coisinhas para encerrar. O primeiro, nós estamos numa baixa de derivados de sangue dos bancos de sangue. Por quê? Porque as pessoas não saindo de casa, elas não estão doando sangue. Primeiro que os bancos de sangue muitas vezes são apartados dos hospitais. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que os bancos de sangue do país, por mais restrito que sejam nesse momento as transfusões de sangue, por cancelamentos de cirurgias, etc., existe hoje uma baixa no estoque de sangue, principalmente o tipo O positivo e O negativo, mas isso está se estendendo a dos tipos mais comuns. Então eu faço um apelo à população, que é uma população tão solidária, né, uma população tão generosa, que mesmo nesse momento, principalmente nesse momento, que a gente doe sangue para conseguir fornecer sangue para pessoas, não só as infectadas, mas de outras doenças que vão precisar de sangue, sejam plaquetas, sejam glóbulos vermelhos. E que muitas dessas informações que nós discutimos no Covid, Vila, sim, a gente tem um Instagram, que é um Instagram que tem muitas dessas informações, que é o Dr. Fernando Maluf, que pode também ajudar, inclusive com sessões de perguntas e respostas sobre Covid, mais relacionados aos infectologistas, mas Covid e câncer, que a gente obviamente estuda, tem estudado muito para poder oferecer para a população o maior grau de orientação possível. Só essa questão do Instagram, por favor, repita, como é que faz para as pessoas acessarem, doutor? É o Dr. Fernando Maluf, tem vários vídeos, tem perguntas e respostas que podem e que devem, que vão auxiliar tantas pessoas no país que estão obviamente impactadas. Por isso a gente sabe hoje, Vila, que nós temos mais de 600 mil casos por ano de diagnósticos novos de câncer e mais de 5 milhões de brasileiros convivendo com a doença. Então você imagina que tem 5 milhões de pessoas em super alerta com toda essa história, lembrando que boa parte dessas, outra vez, não é ou não faz parte do grupo de risco para nenhuma complicação a mais pelo coronavírus. Bem, eu agradeço muito a vinda do Dr. Fernando Maluf, tomo a liberdade já de convidá-lo para outros encontros, especialmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, e reafirmando o que o doutor disse, nós vamos superar, né, como já passamos por situações difíceis no Brasil. Agora, superar seguindo o protocolo, né, o que é determinado pelas autoridades, que estão dando informações cotidianas sobre o risco. Não entrem, cuidado com os grupos do WhatsApp, com a formulação de remédios milagrosos, que eu já vi, né, doutor? Um monte de coisa, curas momentâneas, outro que diz que é problema de Satanás. Não, nada disso. Cada um tem sua fé, devemos respeitar a fé de cada um, mas há determinações médicas que são fundamentais de serem cumpridas, especialmente no momento de epidemia como estamos vivendo, né? É verdade, e assim, é importante dizer que a gente não tem ainda uma vacina. Perfeito. Provavelmente a gente não vai ter uma vacina eficaz até o ano que vem. A gente não tem um remédio para tratar o Covid. A gente tem tratamentos de suporte. Então, se aquele indivíduo tem uma complicação respiratória, tem todo um armamentário de UTI, de respiradores, de corticoide, antibióticos para manter a pessoa estável, mas a gente não tem ainda a droga mágica para erradicar a infecção em quem está infectado e a gente não tem ainda uma vacina para prevenir a infecção de quem está saudável. A gente espera que isso venha para o ano que vem, e eu falo isso porque obviamente nesse momento a gente vê 1000 notícias de coisas fantásticas, milagrosas que foram descobertas em questão de 7 dias, o que não é verdade nesse momento. Puxa, importantíssimo. Eu agradeço mais uma vez o Dr. Fernando Maluf, agradeço a vocês aí que estão nos acompanhando e já, como eu disse anteriormente, tomo a liberdade de convidar o Dr. Fernando Maluf para um outro encontro, especialmente nesse momento difícil que nós estamos passando, para informar, e mais especificamente na área da oncologia, né, como é que os pacientes de câncer e os especialistas que tratam esses pacientes vão, nesse momento difícil do país, continuar o tratamento, né, e as orientações que devem ser seguidas. Doutor, agradeço muito a sua vinda. Muito obrigado, Vila. Até.